Shavua Tov a todos, continuando com o nosso de Kitur Shulchan Aruch, a gente é agora na Halakha Gimel. Fala o Kitur Shulchan Aruch, Kodem shemagil et הכלי צריך לנקותו היטב מן החלודה וכדומה, שיהיה נקי לגמרי. Antes de fazer a galá, antes de colocar na água fervendo, qualquer tipo de utensílio deve-se limpar ele direito, ou seja, tirar qualquer tipo de sujeira ou ferrugem que tenha no kli. Aval marot ktamim en ben feida, mas às vezes acontece que o kli ele tem uma mancha. Depois de usar muito tempo uma panela já antiga, ela acaba ficando com uma mancha do próprio fogo que foi queimando ela ou algo do tipo. Esse tipo de mancha não tem problema. A gente está falando aqui que precisa tirar essa ferrugem, esse é algo que ele é um pouco externo à panela, ele está em relevo, digamos assim. Você passa a mão, você sente que tem alguma coisa. Esse tipo de coisa deve ser tirado e limpo antes de fazer a galá. Mas o que é uma mancha que na própria panela ficou manchada, isso daqui não tem problema e pode fazer a galá com isso mesmo. ואם יש גומות בכלי צריך לנקרם היטב, ואם הוא כלי מתכת ישים על הגומות גחלים ללבן שם ואחר כך יגילו. Se o kli ele tem buraquinhos, como por exemplo com relação à madeira, uma colher de pau, algo do tipo, se tem buraquinhos, deve-se limpar os buraquinhos antes de fazer a agalá, porque como a gente viu, a função da agalá é tirar o gosto que está absorvido no kli. Mas se ele tem buraquinhos, então a agalá não vai tirar o gosto dos pedacinhos de comida que estão lá. O pedacinho de comida tem que ser tirado com palito de dente ou com algo do tipo, e só depois fazer a galá. Se é um utensílio de metal, que ele tem frestas ou ele tem buraquinhos ou algo do tipo, e não dá para tirar com um palitinho ou com uma agulha ou alguma coisa assim, deve-se colocar essa parte no fogo para queimar o que quer que tenha dentro desse buraco. Se não dá para limpar os buracos e não tem como colocar essa parte do utensílio no fogo, porque ele vai estragar ou porque o fogo não tem como chegar lá, então não tem como kasherizar esse kli. Se é hametz, então não dá para usar isso em Pesach. Se foi uma mistura de carne com leite ou um kli que não foi cozido nele algo kasher, não tem como kasherizar ele. Por isso, fala o que algo que a gente comentou antes, com relação àquelas facas que elas são feitas de duas partes, a parte de metal e a parte de madeira, sendo que tem uma fresta pequena entre o metal e a madeira. Às vezes entra lá comida e não dá para tirar, não adianta pegar uma agulha, um palito de dente, não dá para tirar lá o pouquinho de comida que entra e também não dá para colocar fogo por causa da madeira. Então nessa situação não tem como consertar, não tem como fazer a galá nesse tipo de faca. Por isso tem uma metade especial de comprar facas especialmente para Pesach. Facas que tem essa dificuldade, esse problema de kasherizar elas, no ideal é que a pessoa compre facas especiais para Pesach. Obviamente, somente se a pessoa tem esse tipo de faca que ela é feita de metal com madeira, mas se é só metal e metal, ou se ela não tem essa fresta, ela é muito bem fechada e não entra comida entre a parte do metal e a parte onde se segura a faca, então não tem problema nenhum. Halakha Dalet, kelim shemishtamshim behem al yedei yaur bli mayim tzrichim libun. Até agora a gente falou de agalá, que é quando você coloca na água fervendo. Comidas, como a gente viu, que a Torá conta com relação à guerra de Midian, os utensílios que foram pegos na guerra de Midian, utensílios que são usados com água, com uma panela na qual se cozinha, a kasheirização é através de água, através de realmente colocar água fervendo, colocar esse utensílio numa água fervendo. Porém, kelim, utensílios que são usados sem água, diretamente no fogo, como uma grelha, ou como ele vai trazer agora, ou por exemplo, às vezes tem frigideiras que não se usa óleo, se usa diretamente na frigideira sem nenhum tipo de óleo ou água, ou grelhas, esse tipo de utensílio precisa ser feito neles libun. Libun significa colocar eles diretamente no fogo. A gente tem dois tipos de libun kal e libun kashe. Libun kal é quando você coloca ele no fogo e ele esquenta a ponto de que se eu colocar uma palha ou algo do tipo, isso queima. Libun kashe é quando ele queima a ponto de ficar vermelho, como acontece com o metal quando ele esquenta muito. וליבון צריך להיות לכתחילה ליבון חזק עד שהוא ניצוצות ניתזים ממנו והמרדה של עץ אין לו תקנה. לכתחילה, quando a pessoa precisa fazer libun, o ideal é que realmente faça esse libun no qual o metal esquenta a ponto de ficar fervendo e sair dele às vezes até um pouco de faíscas, que ele realmente queimou completamente. Quando isso não é possível, a pessoa não tem oportunidade de fazer isso, alguma coisa que pode estragar se chegar em tal temperatura, então o libun kal, esse libun no qual está fervendo a ponto de que um pedacinho de palha, se eu colocar lá, ela queima, isso daqui também já é suficiente. Então, por exemplo,
uma frigideira, muitas vezes, temos aqui na verdade uma discussão entre Ashkenazim e Sfaradim. De acordo com os Sfaradim, a gente vai de acordo com a maioria. Então uma frigideira, que a maioria das vezes é usada com óleo, só que de vez em quando a pessoa acaba fritando alguma coisa sem óleo, para os Sfaradim é como se fosse usado sempre com óleo, sempre com água, e é suficiente fazer agalá. Mas uma frigideira para Ashkenazim, que às vezes não usam óleo, ou uma frigideira que se usa muito pouco óleo, essas frigideiras especiais que quase não precisa de óleo, você põe só bem pouquinho, isso é como se usasse a frigideira própria. Nesses casos, para Ashkenazim e para Sfaradim também, caso seja uma frigideira que não usa óleo praticamente, deve-se fazer libun. Fazer libun é, de novo, ou colocar isso realmente no fogo a ponto de ficar vermelho, mas no caso dessas frigideiras, já que vai estragar, não tem oportunidade de fazer isso, não dá para fazer isso, então se faz o que é chamado de libun kal. Você coloca a frigideira diretamente no fogo, do lado normal, certo? Como se frita alguma coisa geralmente. Deixa no fogo em torno de 15 minutos. Não dá para colocar isso numa fornalha mesmo, porque vai estragar, mas colocar no fogo em volta de 15 minutos sem nada dentro, ela vai realmente ferver, vai ficar muito, muito quente. Isso daqui é considerado libun. Isso é válido também para, por exemplo, chapas, chapa de Shabat. Na chapa de Shabat, muitas vezes durante o ano, quando a gente esquenta coisas na chapa, não esquenta coisas nela diretamente. Então, na chapa, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que durante o ano eu coloquei uma comida de hametz, por exemplo, eu coloquei um chumps na chapa e um pouquinho de chumps caiu na chapa. Nesse caso, a nossa regra é que a cacherização é exatamente do modo como foi proibido. Então, do jeito que ele absorveu a comida, assim também cacheriza. Então, a chapa, como eu faço para cacherizar ela? Do mesmo jeito que a comida absorvida lá é geralmente ou uma comida líquida que caiu na chapa enquanto estava quente, ou alguma coisa que encostou lá, eu devo deixar a chapa ligada em torno de meia hora para ela chegar na temperatura mais quente e depois jogar água fervendo em cima da chapa. Tem que dizer que não precisa água fervendo, porque logo vai ferver, mas o ideal é que a água já seja realmente fervendo. Só vale notar que antes de jogar água fervendo, pode tirar a chapa da tomada. A chapa não tem que estar na tomada na hora que se joga água fervendo, tem que deixar na tomada em torno de meia hora, uma hora, até ela atingir a temperatura mais quente dela. Aí tira da tomada e joga água fervendo em cima. De qualquer jeito, se costuma colocar também um papel alumínio, de preferência um papel alumínio grosso, durante os dias de Pesach. Tudo isso, obviamente, depois de limpar a chapa, como vimos na halakha anterior, que toda sujeirinha tem que ser limpa antes de fazer qualquer tipo de agalá. Halakha Rei, kli sheyesh botlai, um utensílio que ele foi consertado, ou seja, tinha nele um buraco e colocaram mais um pedacinho de metal por cima dele, por exemplo, certo? Como se fosse uma como se costumava fazer, por exemplo, antigamente, no cotovelo ou no joelho, que você colocava um tecido a mais. Assim também, às vezes, a pessoa tinha um utensílio de metal que fez um buraquinho lá e se colocou um pedacinho a mais de metal por fora. Então, um clique, ele tem um tlai, ele tem algo desse tipo. Imo benyan sheshlachu shema yesh tachat atlai mashu chametz ba'ain, azai tzarich mikodem laben oto makom, ad sheyeda beberur sheim haya sham mashu chametz haya nisraf, ve'achar kach hamegilo. Se existe chance de ter entrado o chametz ali no meio, ali dentro, e pode ter pedacinho de hametz dentro desse pedacinho que a pessoa colocou de metal, entre esse pedacinho de metal e a parede original da panela, por exemplo, certo? Isso acontece se tinha um buraquinho, se não é realmente completamente fechado, não foi bem soldado. Nesse caso, precisa colocar fogo lá a ponto de ter certeza que queimou completamente qualquer coisa que tenha lá. Vai ser parecido com o caso da faca, que já que tem uma flechinha, um buraquinho para onde entra hametz, a agalá não funciona, a agalá tira o que está absorvido, mas não pedacinhos reais de hametz. Então, nesse caso, se tem chance de ter alguma coisinha ali no buraco, tem que colocar fogo, tem que colocar diretamente no fogo, a ponto de ter certeza que o que quer que tenha lá foi completamente queimado. Mas se com certeza não tem lá hametz, fizeram direito como se deve, não tem nenhum espacinho em volta por onde poderia entrar hametz, azai ima yatlai nasa kodem sheshtamshu bo hametz, yachol lagilo kemoshu, de kemoshu bala et hametz, kach yiflatin bagala. אבל אם נשתמש תחילה בכלי חמץ ואחר כך שמו את הטלאי, אזי לא מען אלא עגלה למקום שתחת הטלאי, צריך ליתן גם כן
Aí depende. Se realmente não tem como ter entrado o Hametz agora, depende se esse lugar já foi usado ou não foi usado. Se ele não foi usado com Hametz antes de colocarem esse pedacinho de metal por fora, então não tem problema nenhum. Caso tenha sido absorvido lá Hametz, do jeito que ele entrou, ele sai com a galá. Mas se essa panela já foi usada com Hametz, então existe a chance daquele pedacinho especificamente ter um Hametz que não vai sair na galá, porque ele entrou antes de colocar essa segunda cobertura, e agora colocar a segunda cobertura, vamos fazer a galá. Então nesse caso deve-se fazer libun, deve-se colocar fogo. Então, geralmente hoje a gente não tem uma situação dessas, na maioria dos casos alguém que tem um furo na panela, caso já tenha um furo na panela, que são feitas com metal hoje melhor do que antigamente, essas panelas já não são mais usadas, mas tem o que a gente chama a yadit, o lugar por onde segura a panela. Então a gente tem dois tipos de yadiot, tem aquelas que são soldadas na própria panela e não tem espaço no lugar onde segura, nem no lugar onde junta com a panela para entrar lá hametz. Nesse caso se faz a galá normal, mas tem algumas que elas são presas, a yadit, o lugar por onde segura a panela, ela é presa com um parafuso. Muitas vezes ela fica um pouquinho solta, com o tempo, quando a pessoa vai usando, ela vai ficando um pouquinho solta, e é possível que entrou lá hametz. Então nessa situação, nesse tipo de panela, antes de fazer a galá, a pessoa primeiro precisa desparafusar, tirar a yadit, tirar o lugar por onde se segura a panela, limpar ele e fazer a galá de forma separada, porque pode ser que entrou um pedacinho de hametz por lá. ואם התנאי נתחבר בהתכת בדיל או כסף וכדומה, יכול להגילו כמו שהוא, כי בליית חמץ נשרפה אז בהתכה. Então, caso tenha sido feito, colocado esse tlai, esse pedacinho a mais, através de com uma solda ou com algo assim, mesmo que tinha hametz antes, ele com certeza foi queimado, então não tem problema nenhum. Mas com relação à panela de hoje em dia, se tem esse pedacinho por onde pode ter entrado hametz, pode ser que ele ficou um pouco solto, entrou hametz nesse lugar, deve-se primeiro desparafusar as mãos, o lugar por onde segura a panela, e depois fazer a galá.